Meu nome é Dauri, meu negócio é física. O raio mortal de Arquimedes, também conhecido como raio da morte ou raio solar, foi uma arma projetada pelo matemático grego Arquimedes por volta do ano de 202 a.C. Durante o cerco romano de Siracusa, a arma consistia em uma série de espelhos que teriam concentrados a luz do sol, um feixe estreito e potente, capaz de incendiar navios inimigos. Embora sua existência seja debatida e a eficiência contestada por alguns estudos e experimentos modernos, demonstraram a sua viabilidade com a possibilidade de causar combustão e demonstraram o conceito de focagem de calor de espelhos côncavos. A projeção da joaninha funciona como uma ilusão de óptica, utilizando dois espelhos côncavos, para criar uma imagem real e tridimensional de um objeto colocado entre eles. Os raios de luz que saem do objeto refletem nos espelhos e se cruzam em um ponto do orifício central, projetando uma imagem que parece flutuar no ar, mas na verdade é uma imagem real. É importante notar que a projeção da joaninha é uma ilusão de ótica e não um holograma no sentido científico completo. Hologramas verdadeiros, produtos criados com lasers, capturam um padrão de interferência que, quando iluminado, recria a luz da cena original, fazendo com que a imagem pareça estar no espaço. Espelhos esféricos. Chamamos de espelho esférico ou calota esférica que seja polida, que possui poder reflexão na parte inferior ou superior. Então a gente tem dois tipos de espelhos, né? O côncavo e o convexo. Então o espelho convexo é aquele que a parte externa dele, essa mais por fora aqui, ela reflete. Então a representação dele, a gente põe o fundo do espelho com uns risquinhos, e o côncavo é esse espelho que a parte interna, tem a concavidade, é espelhada. A reflexão da luz, né, vai ser feita pela parte interna ou externa, dependendo do espelho que nós vamos estudar. E a partir daí vamos estabelecer algumas regras em relação à reflexão da luz. Então, elementos geométricos. O espelho esférico surgiu de uma circunferência. E aí a gente tem uma situação em que a gente consegue encontrar o centro da esfera, o vértice seria essa do centro até o vértice, o raio, e o foco a metade da distância entre o centro e o vértice. Então o foco, a letra F ali, representa a metade entre C e V, entre o centro e o vértice. Então o foco sempre vai ser o que? O raio dividido por 2, ou seja, metade do raio. E aí a partir daí a gente consegue deduzir algumas formações de imagem. Raios notáveis que nós vamos ver, o foco ele concentra toda a luz no espelho côncavo, né? Então todo raio de luz bate no espelho, passa pelo foco. Aí vocês vão ver no início vocês viram uma experiência que relata isso, né, na questão da ideia do Arquimedes. E os raios notáveis são os seguintes: quando você bate o espelho em qualquer situação, todo o raio de luz vai passar pelo foco. Quando seja uma situação dessa aqui em qualquer parte inferior ou superior. Agora se você faz esse ângulo centralizando no centro, ele bate e volta no espelho, não passando pelo foco. Agora se você pega um raio notável indo para o vértice, que nós vamos ver agora, daqui a pouco, ele vai formar um ângulo que é igualzinho o ângulo de incidência que está chegando e o ângulo refletido, tá? Então esses são os ângulos notáveis, os raios notáveis em relação ao espelho côncavo e convexo. Então toda a luz vai passar pelo foco. Alguns casos especiais, quando está alinhado com o centro, ele não passa pelo foco, ele bate e volta, que é esse aí que a gente viu agora há pouco. E quando você bate no vértice, o ângulo é igualzinho de incidência e o refletido, seja do espelho côncavo e convexo. Aí nós vamos ver a formação de imagem nos espelhos côncavos primeiro. Se a gente colocar um objeto antes do centro de curvatura do espelho, a situação que nós vamos ter é a seguinte: o espelho bate aqui, você vai direcionar para o foco, então a imagem vai ser menor, invertida e real. Por que é real? Porque é formado na frente do espelho a imagem, no prolongamento das retas que formam a informação da imagem dele. Se você colocar no centro,
a imagem vai ser do mesmo tamanho, invertida e real também. Agora, se você colocar entre o foco e o centro, nós vamos ter uma imagem maior, invertida e real. Existe um caso em que não há formação da imagem, que é em cima do foco. Os raios de luz não se encontram, eles ficam em paralelo e não há formação da imagem, é imprópria. Então não existe a formação da imagem do objeto. A única imagem virtual é aquela entre o foco e o vértice. A imagem é formada atrás do espelho, pelo prolongamento dos feixes de luz, e aí a única imagem virtual é maior, direta e virtual. Agora, nos convexos, a imagem sempre vai ser a mesma, sempre vai ser virtual e menor a formação. Tá? Então aqui a gente tem um objeto. Esses espelhos convexos são aqueles utilizados bastante em guarita de segurança, né? Alguns retrovisores. O estudo analítico nós vamos estudar na próxima aula com bastante detalhe, que envolve a forma de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto, e 1 sobre P', que é a distância da imagem. O aumento é I sobre O ou P' sobre P. Esse estudo analítico a gente consegue deduzir o tamanho da imagem, a distância do objeto, da imagem em relação ao espelho, seu vértice, e tirar as características da imagem e a sua formação, como vai ficar. A imagem, a gente pode deduzir a formação dela através dos valores do foco e da posição. Então nós temos uma tabela em que o foco é positivo é côncavo, o foco negativo é convexo, o P sendo maior que zero, o objeto real, P menor que zero, a distância do objeto é o vértice virtual, e assim vai. A gente tem várias formações, a imagem real sendo P maior que zero, menor que zero virtual, o aumento A maior que zero, imagem direta, A menor que zero, invertida, o A maior que 1 e o objeto maior que 1, então vai ser maior que a imagem, o objeto, né, se o A for maior que 1, se o A for igual a 1, o objeto e a imagem tem o mesmo tamanho, e se o aumento for menor que 1, o objeto é menor que a sua imagem. No estudo analítico, estudaremos com mais detalhes, aplicando uma teoria e os cálculos precisos da formação de imagem.